Estamos começando mais um Brabocast, o podcast do novo aprovado. Hoje eu tenho aqui, claro, a minha companheira de podcasts, de lives. Vamos ver como que vai ser hoje. Que é conhecida aqui como Babalu, que ela... Ou Letícia Spiller, não. Letícia não, Spiller, muito longe, né? O olho, então, igualzinho. Igualzinho, bem de longe, hein? Vocês vão falar que é a Babalu ou 01. Lorena Fônica, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Matheus. Faz tempo também, né? Pois é, toda vez faz tempo, você percebe. Eu acho que a gente tá gravando pouco, né? Tá gravando pouco, mas você vê, hoje é sábado, turma. Sábado, eu não tô jogando beach tênis. Tô então, aqui, tá? Dê valor, dê valor. Dê valor. Já dá o like aí, porque estamos gravando no sábado. E aí vale mais. É isso. O nosso entrevistado, como eu gosto de falar, ele já começou me contando aqui. Sabe aquele cara que nunca fazia lição de casa? Hoje ele está aqui como aprovado no concurso público. Então você já fica com aquela dúvida que de... os meus filhos não vejam esse episódio. Nem os meus, inclusive. Mas é a verdade. Ele já me contou algumas coisas que não estudava final de semana. É controverso, eu diria. Mas é muito boa a história de uma pessoa comum, né, que foi aprovada. Ele foi aprovado, ele colocou aqui para mim os concursos no MP São Paulo, Defensoria Pública de São Paulo, Fiscal de Prefeitura, Escriturário de Prefeitura e no escrevente do Tribunal de Justiça, já tomou posse, vai contar isso pra gente também. Mas eu estou aqui hoje com um convidado que, inclusive, depois ele vai contar como é que a gente se conheceu, uma história muito boa. Tarik Melo Cortez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Matheus. É um prazer a gente estar aqui, batendo esse papo. E tomara que a gente possa ajudar aí quem tiver assistindo. É isso. Dúvida, vai ajudar, não tenho dúvida. Para começar a sua história, para a galera que está assistindo aqui, você me contou como é que começou a sua jornada de concurso público. E não começou aqui na Brabo Concursos, né? Como é que começou isso aí? Não começou. Começou bem antes, na verdade. Eu trabalhei como menor aprendiz na Caixa Econômica Federal há muito tempo. E tem um cara lá que ele concursado da Caixa e sempre... Incentivando. Que eu, como você falou, não era de muito estudar, né? Aí eu ia trabalhar e ele, cara, tem que estudar. E eu falei, que estudar, né? Que concurso, que é isso? Assim. Ele, não, tem que estudar. Ele até orientou a fazer a faculdade e tal, mas aí passou. Aí eu escolhi minha faculdade por conta disso, Ciências Contábeis, que eu pensava, tipo, ou contabilidade ou direito, por conta de concurso. Sim. E eu pensava assim, contabilidade... aprender em casa é mais difícil do que direito, né? Na minha cabeça. Aí eu falei, não, vou fazer contabilidade. Aí durante a faculdade, tinha uns amigos que comentou do Tribunal de Justiça. Eu nem sabia que concurso que era esse. Aí eu falei, mas vamos lá fazer, né? Eu achava que entrei na faculdade desse jeito. Vai então, que eu dou uma sorte. Vai que eu dou uma sorte, né? Eu falei, vamos pra Ribeirão fazer. Nós fomos umas 3, 4 pessoas e foi. Fiz a prova, no meio da prova eu já tava desorientado. Eu fui péssimo, cara. Eu lembro até hoje que eu tirei uma nota, assim, horrível. Acho que 39, sei lá. Foi muito ruim. Um rolo compressor passou por cima. Compressor. Mas nem estudando, nem nada. Só que aí eu já desencanei, né? Falei, putz, não é pra mim, vamos entregar currículo aí mesmo. Arrumar um serviço. Arrumar um serviço. Aí eu continuei. Aí as coisas foram acontecendo, eu... Estava no final da faculdade, eu abri uma empresa, foi quando eu conheci minha esposa, e a gente foi para Ribeirão Preto. E lá já tinha mais pessoas que falavam do Tribunal de Justiça e tal. Eu falei, vou de novo, no concurso de 2018. Aí eu comecei a estudar. Esse foi meu primeiro. Só que eu já estava com um pouco mais de tempo, porque eu estava trabalhando, nós tínhamos a nossa empresa lá. Eu falei, dá para eu sair ali umas 5 horas e tal, e vamos para lá. E aí eu pegava firme. Só que aí eu comprei um curso na época. Eu acho que eu não conhecia a Brabo ainda. 2018 eu tava começando. Tava começando. Eu fui a primeira aluna. Tava começando. Aí eu peguei um famoso aí. Eu falei, esse cara é referência, né? O cursinho famoso. O cursinho, o roxinho. Só que assim, eles... O roxinho. Coloque nos comentários se alguém sabe. Eles dão... Tem um animalzinho também? Tem. Um roxinho do animalzinho. Simpático. Simpático, eu sei qual que é. Aí, só que assim... O que eu percebi é que eles davam um tiro de canhão, assim, eles... direito penal, muito mais aprofundado do que precisava para a prova. E eu estudava muito errado, tipo, eu não sabia como estudar e também não queria pesquisar, né? Tipo, como estudar, achava que era só ler e tchau. Eu lia, tipo, uma matéria por vez, falava, tem que esgotar
Até acabar. E fazendo resumo. Todo mundo faz isso, né? Todo mundo. Que a gente fazia na escola. Não, pra você ter uma base, eu nem lembro quanto tempo eu fiquei estudando, assim, sei lá, porque eu tava já perto da prova, né? Não sei se saiu o edital, porque eu não tinha muita malícia. Eu acho que saiu o edital, eu tava quase pra sair. Você começou? Eu comecei. O cara tinha um vizinho lá onde eu morava, que ele tinha uma papelaria. Ele falava, velho, você vai entrar, porque todo dia eu ia lá, imprimir uma apostila dessa grossura. E só que tudo errado, né? Estudando tudo errado. Resumindo, aí eu comecei a perder a mão. Aí... E como eu tava paralelo na empresa, eu tava estudando. Aí eu olhava e falava, não... Aí a empresa ia um pouquinho bem, eu falava, não vou estudar nada. Nossa, eu ficava nessa, eu ficava nessa casa. Até que eu nem fui fazer a prova. Você nem fui fazer. Nem fui fazer. Aí eu desanimei um pouco antes da prova, um mês, assim. Eu falei, cara, não tô. Já tomei um esfrega lá, tô achando que é fácil. Ixi, eu tô. Não consegui estudar do jeito que queria. Tudo errado. Aí eu larguei de mão. Aí então, deixa eu só. Desculpa te cortar. Falar. Não, é porque tem algumas coisas aí. Primeiro, eu falo isso, é o meu papel, às vezes a galera fica puto, mas é o que é. Eu tenho que trazer alguns pontos. Ele fez a prova, sem saber nada, foi lá, fez a prova, e foi mal e falou isso, que não é pra mim. É tipo, a pessoa, ela vai sem saber nada e espera que dê certo. Se não deu certo, eu que sou ruim. Tipo assim, é porque eu nunca fui bom. Não, então esse foi o primeiro ponto. Aí depois você retomou, e aí, já com material, enfim, mas... Isso acontece demais, que é o cara começar a estudar do jeito errado, enfim. Mas no meio do processo se quer fazer a prova. Que aí é uma fuga, sabe? É uma fuga do cérebro. Porque é tipo assim, você não quer lidar com a frustração de novo, de tomar uma outra... Traumatizado. Até você fica meio traumatizado. E aí você pega e nem sequer faz a prova. Que na minha opinião, esse é o pior cenário. Sim. Porque se o cara fizer e tomar um esfrega, ele vai gerar algum aprendizado. Agora, se quer fez, você nem sabe como é que você iria. Né? Tipo assim... E aí um outro ponto que eu quero trazer é que muita gente começa a estudar para concurso público nessa gangorra do que você falou, que é tipo assim, a vida dá uma melhoradinha, desanima. Aí a vida piora, não, eu preciso dar um jeito na minha vida, agora eu vou estudar para concurso público. Não, a empresa foi um pouquinho melhor. Ou então às vezes tá trabalhando lá CLT, tive um aumento. Não vai depois ter outro. Vai demorar mais uma vida às vezes para ter outro. Exato, mas é isso. Aí você fica nessa de depender do que está acontecendo na sua vida para manter os estudos. Então, assim, meu chefe foi lá e me deu um esfrega. Não aguento mais essa empresa. Vai tomar... Estuda um mês. Eu vou sair fora. Aí compra material, faz não sei o quê, estuda umas 3 semanas, aí o chefe fica bonzinho, é mudar de setor, não sei o quê, não, vai desanimando e tal. Que é quando ancora a vontade de estudar na dor, né? Então alguma coisa acontece que faz a pessoa foi mandada embora ou te dá um gatilho. Te dá um gatilho e você começa, só que você não consegue continuar, porque você fica oscilando. Então você passou por os 3 coisas que normalmente faz a pessoa desistir. Aí você perde a confiança total, né? Total, porque você começa... Eu já nem tava acreditando em mim mais, imagina as pessoas, né? Eu passei a mesma coisa, foi igual. Eu também tinha o laboratório, primeiro que eu estudei, aí o laboratório começou a melhorar, eu falei, não dá, vou ficar aqui também. E aí fiquei no laboratório, aí veio a pandemia, né? No meu caso não foi nem... Foi uma questão de, tipo... Mas é a vida te empurrando. Aí eu quis fechar por conta de, né? Chegava aqueles modelos cheios de baba da boca dos outros, e trem do Covid, eu falei, e agora, né? E aí eu fui por isso, mas é isso, a gente melhorou um pouquinho, não dá pra levar os 2, tem que me dedicar mais aqui, e aí a gente vai deixando, né? Então, só fiz esse parênteses, mas continuei. E aí você... Aí começou, cara, uma... Aí você não fez a prova? Não fiz a prova em 18. Sim, e aí a vida... E aí 19, aí depois acho que teve só em 21, né? 21. Aí 2019 eu continuei em Ribeirão. E aí aconteceu algumas coisas na empresa, a gente tomou muito prejuízo. Na empresa que você era dono? Na empresa, E aí a gente tinha uns outros sócios, eles saíram e a gente falou, vai ter que dar um passo para trás. Voltou de novo para Franca a empresa. Voltamos para Franca e começou a pandemia. Nós voltamos em dezembro de 2019, acho que a pandemia começou em março de 21. Isso. Eu falei, nossa, eu ia morrer lá, ainda bem que eu vim. Aí eu voltei
Aí eu falei, putz, agora... E nem pensando em estudar, né? Porque eu falei, cara, já era. Impossível. Tipo, sabe quando você acha que é impossível? Você não tinha nenhuma crença, não era bom... Escola pública, né? Não, escola pública. Escola pública. Então, assim, o ensino já é mais fraco. Eu também sou de escola pública, a Lorena também... Você não, Do né? fundão, hein? A Lorena não é, vamos separar Exceção, aqui. exceção. Vamos separar a Foi Lorena. só 2 anos só. E eu na escola... Vixe... Eu olhava a professora, assim, quando eu resolvi prestar atenção, até entendia. Nossa, é muito parecido comigo. Mas o resto era zoeira, bagunça. Né? Nunca 90% fazia lição de casa. Isso. Tá Isso aí, nem só na preocupado. hora. Nem preocupado. Mas e aí, conta aí. Aí nós viemos pra Franca. E no meio da pandemia, a empresa foi daquele jeito, tipo, foi acumulando dívida e coisa. E aí eu segui. Aí minha esposa saiu, que ela começou com o trabalho dela, que ela é massoterapeuta. Aí ela foi pra outra área também, porque tava ficando pesado, né? E aí eu não lembro que ano que foi. Acho que foi teve a prova 21. Aí 22, foi 22? A julho de 2022. Aí foi onde eu conheci o Matheus. E eu tava muito afundado também. Outro gatilho, né, pra voltar a estudar. Cara, de novo, na baixa, né? Na Aí baixa. eu falei assim, A Luciana é a minha massoterapeuta. massoterapeuta, né? Aí a Luciana, muito coisa providencial, cara. Eu acredito muito nisso. Um dia eu tava saindo, eu fazia jiu-jitsu à noite. Aí ela me mandou uma mensagem, que eu buscava ela, né? Porque a gente tava até com o carro só, a maior dificuldade. Aí ela falou, tem um cara que... Começou a atender um cara, né? Que ele mexe com concurso público, você não conhece ele? Aí ela falou, Matheus, do YouTube, não sei o quê. Eu falei, nossa, não sei. Matheus? Aí ela mostrou, não sei se ela me mandou o nome, eu pesquisei, eu falei, acho que eu já vi, porque tinha uns anúncios, às vezes aparecia algumas coisas, né? Porque vocês já estavam... 2022, vocês já estavam bem, né? Assim. Aí beleza. Aí eu falei, legal. Aí eu não sei, olha o que tem a ver. Você falou pra ela de um concurso de oficial de promotoria. E ela, na época. Na época. E ela nem, tipo assim, nem estuda, né? Olha pra você ver que coincidência. Só que aí você estuda. Aí ela comentou comigo. Ele comentou que tem um concurso, parece que é pro Ministério Público, né? E eu muito barriga verde, eu falei, vixe, oficial de promotoria, que é isso? Que é isso, né? Aí eu falei assim, será que se eu for aí, nós trocamos uma ideia? Aí acho que ela te perguntou. Acho que eu lembro. Aí eu fui lá, a gente conversou. Aí você falou, é um concurso, parece com escrevente, mas eu não sei se você falou que ele era menos questões, ou um pouco menos concorrido, porque eu falei assim, eu também nem conhecia, né? Menos questões também. Aí né? beleza. E menos divulgado. Eu acho que ele era 70, 80 questões, negócio assim. Era o auxiliar de promotoria. Não, era oficial. Oficial, tá. Oficial em 2022. Aí eu falei, cara, legal, né? Aí eu olhei, aí acho que na outra semana... você falou porque na outra semana você fez um lançamento. Aí eu falei assim, vou acompanhar, né? E fiquei vendo o lançamento. Aí eu falei, cara, faz muito sentido, né? E eu devendo mais... Sem nenhum real. Sem nenhum real, querendo comprar mais dinheiro. mais uns R$1.000, sabe? Eu falei, caramba, faz muito sentido, né? Só que eu pensando, cara... Vou repetir, né? Não vou estudar. Vou parcelar em 12, né? Às vezes, ficar endividado, não vou estudar nada. E o seu medo era esse? Lógico, porque Antes de começar, a gente tem segurança. Não, e o que outra? passava pela sua cabeça? Passava que tomei pau em o outro eu nem fui prestar. Eu sabia que era pauleira. Aí eu vi a live lá na época. Aí eu falei assim, cara, sabe o que eu vou fazer? Conversei com a minha esposa, né? Aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo que esse cara tá falando. Porque do meu jeito não tá funcionando. Não tá funcionando. E calcei a sandália da humildade, né? Falei assim, eu devo estar fazendo errado. Porque senão eu já tava lá, né? Aí eu falei com a minha esposa, ela falou assim, não, você vai estudar? Porque ela já tá, faz 8, sei lá, quando nós tá junto, ela pegou algumas, né? Pegou a de 2018. Aí ela falou Quase. assim, você vai? Quase longe, né? Eu falei assim, não, eu vou. E aí ela acreditou muito, né? Muito mais do que eu. Eu tava zero... Descrente. Eu falei, não, então vai. Aí eu comprei o curso na época. E eu estudando. Foi uma semana. Eu lembro que eu comprei o curso uns 2 dias antes do meu aniversário. Em julho. Aí eu comecei bem no dia do meu aniversário, um dia depois.
e você falava que ia sair no fim do ano, e eu acho que o edital saiu em dezembro de 2022, e a prova era em março. Aí eu fui, estudei firme, né? E falei, cara, tá indo bem, tô estudando quase todo dia, fim de semana esquece, que eu já não estudava mesmo. No começo eu falei, vou estudar todo dia, sábado, domingo, aí no primeiro sábado eu estudei, segundo eu já... Já falou, acho que É melhor não. não é nem consigo, dá né? bastante, mas nem E a minha família, assim, gosta de reunir e tal, aí o pessoal vai, Besteira. toma uma cerveja de vez em quando. Aí, esquece, fim de semana muito difícil, muito difícil. E fui estudando, e aí criou um hábito, alguma coisa, tipo um hiperfoco, cara, que eu consegui ficar até dezembro. Aí eu já tava perdendo as forças. Falei, mano, esse cara tá de ladainha comigo. Não vai sair esse edital nada, né? Porque assim, não entendi. Saiu bem no final do ano. Saiu dia 20 ou 22 de dezembro, um bem negócio no final. assim. E a gente já tinha uma praia marcada pra ir em dezembro. E saiu o edital. Aí eu falei, puta merda, velho. E agora? Porque era a hora de eu desistir, né? Daí eu falei, e agora? Aí meu esposo falou assim, vamos. E você continua estudando. Eu falei assim, surreal, né? Tá louco? Eu vou estudar na praia? Na praia. Não, aí também eu falei, não. Então, mas vamos, né? Nós ficamos uns 4 dias, eu acho, lá. Eu falei, não, vou levar tudo. E como eu já tava, porque a rotina, acho que você até fala em algum vídeo, né? A rotina depois que você começa, já fazia 6 meses que eu tava na rotininha ali, 3 horas por dia no máximo. E só de segunda a sexta, Só né? de segunda Final a de semana sexta. já largava. Final de semana você esquece. É que pré-edital, pré-edital. tem essa diferença dá pra também. A galera às vezes fica emocionada. Não, isso aqui, mas pré-edital, se você conseguir manter isso aí, pô. E trabalhando. Não, mas mesmo no pós-edital eu não consegui Não fazia me muito emocionar. mais. Não tinha como. Não tem como, é. Você acha que tem como, mas não tem como. Você tem que trabalhar. Não, mas se você começa antes e aí você já Não, tá aí mais sim. antecipado, É você isso. pode se dar o luxo de no final de semana. Igual a gente combinou. Igual o Matheus falou, porque dezembro saiu o edital. Aí eu combinei comigo mesmo, vou estudar antes do edital. Porque se o cara falou que era importante e o meu método não estava sendo eficaz, eu falei assim, vamos fazer isso. Aí eu fui, aí a gente viajou no fim do ano. E você levou o material Levei. e estudou? Estudei. Porque às vezes levava, eu levava. Às vezes sempre. Não, e assim, a minha esposa vai até comentar depois. Ela nem sei que. O cara tava tão bitolado que a família tava tudo lá. Aí no fim do dia, a gente reunia, tomava uma cerveja e no outro dia cedo eu tava estudando. Mesmo de ressaca. Falei, mano, eu não posso parar. A minha qualidade vai ser uma merda. Eu posso fazer 1 hora por dia, 1h30. Mas 4 dias eu não posso, porque eu não queria despertar um gatilho no cérebro de tipo assim, velho, deslarga a mão. Que foi o que aconteceu em 2018. É isso mesmo. E a água Constância, né? É a canequinha o mínimo do que faz milho faz a diferença. diferença. faz a diferença. É. Aí a prova foi em março. Teve um problema no meio do caminho, porque a gente tava estudando pra VUNESP. Viu? E o Ministério Público do nada, FGV. FGV. Eu falei, putz, Piorou. Tava ruim, parece que Parece que ficou piorou. Só que aí mudou, a minha mentalidade foi outra. Eu pensei assim, cara, foi ótimo pra mim. Porque os caras tá viciados na VUNESP. A FGV vai vir e vai dar um poda. Aí eu fui fazer a prova. Eu lembro da conversa com ele. Desse negócio de FGV, ele me perguntar. Eu lembro nós conversamos. Aí eu fui fazer a prova. Eu fiz a prova em Franca, na FACEF. E aí eu corrigi a prova e falei assim, esquece. E eu fui bem, tipo, mais de 70 alguma coisa por cento pra FGV. Só que eu falei assim, porque eu só tinha comparativo das últimas provas da VUNESP. Porque a E assim, nota é os mais cara, alta. 90, sei lá. Português sinistro. da FGV. Você Não já erra acertar nenhum. metade, já tá... Eu acertei metade. Metade, A hora que eu comecei em português. Acertou Eu não metade, lembro você se já era falou, não 20 vai dar. ou 24, eu fiz tipo 12, 13. Eu falei, mano, nem Já quero era. corrigir o resto. Só que aí depois No resto foi bem. Aí eu acertei quase tudo o resto. Aí, e outro detalhe, né? Escola pública, português meu era... eu não sabia- Aquele português. Não, quando eu comecei a estudar, eu lembro que eu vi umas aulas assim de
de verbo, de tempo. Eu falava, ixi, velho, eu já ouvi falar. Já passou. Eu No tenho passado bem distante. uma neblina, assim, ó. Eu falei, eu vou ter que aprender. E o professor Marquinhos, né? Eu decorei tudo aqui lá, os 10, tipo, as musiquinhas dele. E eu falei, cara, ó, o Marquinhos foi essencial, porque eu me achava muito ruim em português. Em exatas eu até ia bem. Talvez você não achava, você era, né? Não, eu era péssimo. Aí, quando eu comecei a entender português, eu falei, realmente Muda o jogo. tá fazendo sentido. Tipo, o método, as coisas. Porque, como eu te falei, eu comecei a fazer igual pregava, né? E começou a fazer... Aí foi aonde me deu o gatilho. Que eu falei, não posso parar. Não vou ficar parado de tudo. É. E foi. Aí, de repente, eu fiz a prova da FGV. Não, foi em março. Janeiro, fevereiro, março. Fiz a prova. Achei que não ia dar. Aí saiu a nota. Depois, uns 30, 40 dias depois, saiu a nota. Mas não saiu a classificação. Eu falei, fui bem, mas esquece. Aí depois saiu a classificação. Eu fiquei em 20º. Fiquei bem pra caramba. Aí eu falei, vixe, deu... Não, eu lembro disso. Eu lembro dele me falar essa nota. E aí, depois... Eu não sei se ele tava pensando em desistir. Você chegou a ter isso? Tá, velho. Ah lá, eu lembro dessa história. Mas conta aí, vai. Aí eu fiquei em 20º. Aí eu fui... Mano, muito... Tô demais, né? Tô arregaçando. Foi muito bem. Aí no outro mês a empresa quebrou. Aí eu falei, pronto. Agora fudeu. Não tem outra Agora opção. já era. Agora não tem outra opção. E a gente tinha uma... Aí um tempo antes a gente tinha comprado uma casa. E aí minha esposa foi muito guerreira nisso. Ela falou assim, vamos vender essa casa? Que eu acredito em você. E a gente tinha um dinheiro, a gente tinha uns 80 mil, 100 mil pagos já da casa. E eu acredito em você. Eu falei, você tá totalmente louca, né? Nem eu acredito em mim, você tá enlouquecida. Nessa hora, ela é ponta firme. Mas é muito. Muito. Aí ela falou assim, não, eu acredito. Eu falei, cara do céu, então vai, né? E aí a gente pegou essa grana, paguei algumas coisas, muitas coisas que eu tava devendo e sobrou, 20 conto, 30 mil. Eu falei assim, eu vou segurar aqui até onde der. Aí eu acho que eu conversei com você, não sei. Eu lembro de uma conversa. Não, o DPE, teve o DPE depois. Aí eu peguei precisei logo depois, Foi logo depois. mês, sei lá, 2 meses. Aí eu fiz o DPE, classifiquei, fiquei até bem, mas assim, DPE não tinha... DPE chama pouco, né? Chama pouco, gira pouco. Tanto é que eu nem sei se tá girando, se não tá. E só que eu fiquei muito confiante, porque o último concurso, eu tinha posto para Franca, o Ministério Público eu pus para Franca. E o último concurso, ele tinha chamado 49 pessoas para Franca. Eu falei, pô, tô em 20? 49 da geral. Eu falei, tô dentro já, né? Vou guardar a apostila, né? Tipo assim, pensei, vou pôr fogo, olha né? que loucura, vou pôr fogo. Aí beleza. Aí eu falei assim, mas e se não... quando eu comecei a estudar, eu não sei se tá assim hoje e tal, tinha uns grupos. E eu conheci uma moça, chama Dulce, lá de Santos. E ela foi um ponto-chave, assim, porque a gente virou muito amigo e tudo que eu tinha de dúvida, ela é muito boa de português. Tudo que eu tinha de dúvida eu mandava pra ela. Aí ela me explicava diferente, eu entendia. E ela já estava estudando fazia tempo pro tribunal. Ela estudou só esse ano para o Ministério Público. Aí acabou a prova do Ministério Público, ela falou assim, pô, vou estudar pro TJ. Eu falei, mano, TJ é impossível. Eu já fiz 2 vezes, não dá, né, a pau. Não tem jeito. Aí aconteceu o que aconteceu e tal. Aí abriu do TJ, foi em 23 a prova. Teve TJ 23, capital, 2 provas. Uma capital e uma... Grande São Paulo. Grande São Paulo. Aí eu falei, vou estudar, que eu tô num ritmo bom e tipo, as fichas tudo apostada, né? Que aí eu já tava no limite. Mas é que eu lembrei, porque eu tava te falando, eu lembro de uma história, do dia que você ficou nessa posição, 20º alguma coisa, foi 20º ou 20º? Foi 20 mesmo. 20 cravado. No concurso de oficial de promotoria... Não, 21. Tá. Eu lembro que a Luciana conversou comigo, a Luciana é minha esposa. A esposa do Tarek, e
e ela comentou, e depois eu acho que até quando eu cheguei a conversar com ele, tipo assim, parecia que você tava desmotivado. Tipo assim, ele não foi tão bem e tal. Ele achou que ele ia estar Verdade. nas primeiras colocações, ou que Porque o simulado eu tava muito bem. e aí ele ficou frustrado. E eu pensava assim, caramba, o cara fez a primeira prova, valendo, foi a primeira. As foi. outras- Porque as outras não estudou, nem... E ficou em 20º e tá achando ruim. Eu acho que você me falou isso. Eu falei isso, eu lembro dessa conversa. Aí eu falei, caramba, faz sentido, né? Falei, cara, eu queria eu ter começado ficando em 20º. Né? O cara tá reclamando aqui. Aí Então, foi. só um parênteses, tem muita gente, se eu falo pra aluno, que desiste quando tá dando certo. Obviamente, o seu resultado mostra que você estava no caminho certo. É nítido para quem tá de fora. Às vezes você tá dentro, você tá ali cheio de Você tem uma dúvidas, esperança, insegurança, né? Que, tipo, já vou ou que conseguir, vai aí- dar. Mas de fora, quem olha, quem entende desse universo, fala, caramba, o cara já ficou em 20º, só segurar mais um pouquinho que vai dar certo. É difícil Pra é gente segurar, é nítido. né? Pra gente é nítido. Quem tá lá. Então o cara vai e fala, não, mas eu achei que ia dar, não, esse negócio não é pra mim. Aí desiste. Eu quero morrer, porque é por isso que eu ainda falei isso pra você naquela época, eu lembro de ter essa da gente Mas ter você falou isso aí pra mim um pouco depois, que eu vou chegar lá pra você ver. então conta aí. Aí eu vi lá, falei, não, tô indo bem, então vai, vamos estudar, vou continuar pro tribunal. Essa Dulce também ia estudar lá de Santos, e eu ralando, estudando todo dia. Mas eu não tava trabalhando, mas não penso que eu tava estudando 5 horas por dia também, né? Só serviu pra pesar a consciência, porque eu não dava conta de estudar, líquido 4, 5 horas. É muito. Ficou ali 2, 3, mesma coisa, não mudou nada. Aí beleza. Aí, acho que em julho, não sei, teve Na uma prova... média, a sua carga de estudo, na média, pós-edital, pelo que você tá me falando, ela girava em torno de quantas horas por semana? Por semana? Porque final de semana você não estudava. Não, Então vamos colocar que 3 vezes 5, 15 horas. 15 horas, que é Líquida. 14 horas líquidas. Estourando. Isso Por jogando alto. Jogando. Se tudo der certo na semana. certo na Se semana. tudo der certo ele na estudou semana, 15 15 horas. Então, e a galera acha que pra passar precisa estudar 30 horas, Não, 50 horas. Você vê, um Não. cara que veio de escola pública, uma história comum, assim. Normal. E que estudava ali entre 14, se tudo der certo, né? Como você mesmo falou, 14, Uma semana 15 horas boa. por Uma semana boa. sem estudar final de semana, enfim. Só que assim, a hora que eu pegava pra ler, aí eu fazia um hiperfoco mesmo. Isso aí eu Você conseguia- consigo. você conseguia. Eu leio lá e leio. E Boa, a atenção escuto. é boa, Atenção entendi. boa, retém Legal. bem. Aí teve uma prova da capital primeiro. Foi capital. Aí eu falei, vou pra São Paulo. O dinheiro já tava curto e o cara gastando. Gastamos pra ir pra São Paulo. Arriscando Gasta, tudo, pior que louco. gasta. Aí, vamos pra São Paulo fazer a prova. Aí eu fiz a prova. E aí eu já tava... Só que eu já tava indo bem. Aí você faz a prova, você já sabe. Fui bem, mas às vezes não é suficiente. Eu só nem tinha expectativa mais. Eu fazia por fazer. Aí eu corrigi a prova. Eu lembro que eu fiz 3 pontos abaixo do corte. Do corte. Eu só não lembro se foi 80, eu fiz 7,7. Eu acho que era assim. 82, não era? Mas naquela Não, época. 82 eu fiz 7,8, 4 pontos, foi isso mesmo. eu lembro. 82. Aí eu falei, putz, Não deu de novo. eu já sabia que já era difícil, né? Mas assim, o pensamento. Mas olha a evolução, É. E aí já emendou um outro logo depois, que foi pra São Bernardo, lá, Guarulhos. 10 vagas só. Concurso. Eu falei, vamos lá, gastar Municipal. mais R$1.000. Não, TJ... TJ Grande São Grande São Paulo. Paulo. Grande São Paulo. Porque Você fez saiu São uma Bernardo. cidade Sim, vizinha sim, e tal. sim. Eu falei, vamos lá. Aí eu fui. Aí foi 7,8, eu fiz 7,6. Fiquei por 2 pontos. Nossa. Aí eu já tava, assim, no limite. Eu falei, cara, não aguento mais ficar estudando. Já não tô tem sem grana. Não sei o que faz, né? Não sei o que faz. Aí eu acho que foi quando eu te falei, eu conversei com você, que eu falei que tava meio desanimado. E eu falei, o concurso do MP vai chamar, tô bem classificado. Né? Aquele sonho louco. Eu lembro disso aí. Eu falei, vou parar de estudar. Aí foi onde essa Dulce lá de Santos falou, não, tá louco? Tô maior preparado aí, 2 pontos, vamos pra cima, né? E a Luciana também e tal. Não, então vamos. Aí saiu no outro ano, né? Anterior. Que aí foi o que eu passei, 24. Só que saiu só no fim do ano, foi em setembro. Não.
Não, setembro foi a segunda fase. Ah, sei que demorou pra caramba lá. Eu já nem lembro. Demorou pra caramba. Setembro, a prova foi em digitação, setembro. não é? Não, a prova desse concurso de 2024 foi em setembro, que eu tava em Ribeirão. Lembra que a gente fez aulão? E aí você eu tava em fui, eu Ribeirão. tava em Ribeirão nessa época. Então, a prova foi porque o aulão foi isso. A prova foi em setembro. Foi. E o que não te deixou desistir? Nessa que você já tava meio... Porque a galera que estuda sério, quando você acaba de sair de uma prova, você chega muito esgotado, né? Porque não é só o resultado da prova de ser aprovado ou não, o resultado emocional impacta, também. mas emocionalmente você já tá assim, cara, eu acho que eu não tenho força pra ficar mais um ano. Todas as provas eu pensava isso, cara. E aí eu saí dessa segunda prova do TJ e eu tava desanimado, só que eu já tava com uma certa maturidade, né? Porque eu já tava calejado, né? Já tinha engraçado o couro já. Aí saiu uma prova municipal, de fiscal, logo depois. Por uma semana. E eu estudando com material, como eu já tinha feito contabilidade, eu nem estudei. E com o material do TJ, estudando só pro TJ. Falei, vou fazer essa prova para fiscal de tributos. Aí fiz a prova e nem olhei, cara. Nem olhei resultado. Sei, uma vaga. Esquece. Vamos estudando. Aí passou, sei lá, no começo do ano. Aí a Alessandra falou assim, e aquela prova que você fez lá, né? O que virou? Eu falei, sabe que eu nem sei. Aí eu entrei para olhar. Não, no fim do ano. Aí eu entrei para olhar. Aí eu tava lá em primeiro lugar, uma vaga. Aí eu falei, passei. Bom demais. Nem aí, sabe quando você... Aí me deu um gás de novo. Extra. Aí me deu um gás de novo. Só que aí eu tomei outra rasteira. Porque para eu assumir, eu precisava do CRC. Porque o contador tem que ter a prova. Aí você tem que fazer a prova do CRC. Só que a prova do CRC era em setembro de 2023. Não tem um monte por ano? Tem 2 por ano. 2, eu achava que tinha mais. Só que como eu tava em primeiro, eles já estavam chamando outras vagas. Eu falei, 1 mês pra prova, e era difícil pra caramba, né? Eu falei, vai mudar totalmente o foco. Aí Você vai ter que fazer a prova de CRC, estudar pra isso. Aí eu continuei estudando, falei, mas eu vou estudar pro TJ, não vou largar o TJ. Fiquei estudando pro TJ, aí eu fiz a prova do TJ, aí 2 meses depois foi essa do CRC. Aí eu estudei só 1 mês, 2 meses pro CRC, só que pesado, porque é muito cálculo, quem faz contabilidade sabe aí. E eu briguei por 2 pontos, velho. Eu fui corrigir depois a prova, era tipo assim, acertei uma, errei uma. Acertei uma, errei uma. Tanto é que eu fiquei... Você tem que fazer mais 50%? Mais 50%. Eu acertei 2 a mais que 50%. Lindo, o que eu precisava, certinho. Eu falei, top. Aí eu tomei posse. Aí me deu aquele gás, né? E antes disso teve a segunda fase do oficial de promotoria. Que era digitação. Que era digitação, agora mudou. E o do oficial de promotoria, segunda fase, ele era diferente. Porque ele era classificatório. Sim. Mexia, você podia subir se você fosse bem. E a cada uma letra era 0,01. Tinha um erro ali. Eu lembro que eu errei uma letra, eu fiquei com 9,9. Aí eu subi 2 posições. Foi bem. Só que, tipo, se você errar uma frase, você tá... Já tá fora. Já tá joga lá embaixo. Isso aí é foda, sacanagem. A maioria das provas de digitação, antigamente, a maioria, na verdade, agora não tá tendo muitas provas de digitação, era só eliminatória, né? Você fez a nota mínima, você tá dentro e mantém a classificação que você tinha na primeira prova. Do TJ era assim, né? Tanto é que eu já fui mais tranquilo no TJ. Mas eu, assim, pra quem fez aí, lembra, né? Você vai fazer a prova, você fica assim, bate os teclas, mão treme, mas mesmo você tá muito bem. Não importa. E aí deu certo, aí eu fiz, aí passei nos outros aí no meio do caminho, igual você falou, de prefeitura, esses vários que eu devo ter passado que eu nem olhei também, Pra tudo que tinha, da Polícia Militar eu passei 3 vezes na primeira fase, porque eu fazia porque era VUNESP. Era VUNESP, era na região, eu tava fazendo. Tá treinado. Tava fazendo. Porque português é igual, As né? mesmas matérias,
Aí a última prova que eu entrei, eu fui muito bem, cara. Tipo, por exemplo, português, acho que foi 24, eu acertei 21 ou 22. E eu não sabia nem o que era tempo de verbo. O que é o substantivo? O que é isso? Vixe, cara, pergunta difícil é foda. Já começou puxado. O que é o verbo? Poxa, vamos dar... Não, mas você brinca, mas era desse nível. Eu sei, porque eu também era desse nível. E aí nessa prova que eu entrei, eu fiz... Cara, e quando eu comecei a pegar o ritmo, eu nunca mais errei português e raciocínio lógico. Tipo, sempre eu gabaritava. Aí na última que eu entrei, eu errei 2 de raciocínio lógico e 1 de matemática, e ridícula. Tipo, regra de 3 eu errei. Nossa. Não, putz. Se eu tivesse acertado uma, eu tava 10 posições na frente. Imagina as 3, eu tava em primeiro. Aí eu fiz 82% quando eu entrei. Eu nem acreditei. Quando eu fui fazer a prova que eu corrigi, eu já sabia, falei, velho, tô preparado, eu tô. Agora o que vai demandar é a prova. Se ela veio pra mim ou se ela não veio pra mim. E quem faz o TJ sabe que os TJ agora começam a puxar, né? Historinha, fiscalzinho de direito. O enunciado é grande, né? O enunciado grande. Mas assim, nada demais. Aí a hora que eu vi a nota, eu falei, pô, 82%? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque na capital ficou 82% o corte. Sim. Tanto é que eu nem contei. A Luciana perguntou, falou, mas ei, foi bem ou não foi? Eu falei, bem eu fui, mas não sei se foi bem o suficiente, porque depende, né? Aham. Aí a hora que saiu o corte veio 72. Eu tava 10 acima do corte. Eu falei, Fui bem? Então eu fui bem mesmo. Essa eu fui bem. Essa agora eu só preciso passar na digitação. Aí a pressão. Aí vai maior. Aí a pressão na digitação. Ainda bem que você já tinha feito uma. Ainda bem, cara, ainda bem. E eu pensando assim, certeza que vai me chamar pra MP, né? Chamou nada, né? Foi chamar junto com o outro agora. Porque demora, se eu tivesse parado de estudar, esquece. Mas eu acho que esse... Não, mas do MP já tinha passado. Esse auxiliar de promotoria que eu passei até tá... Foi antes. Foi um pouco antes. Não chamou, mas me manda a lista de anuência toda vez. Se você quer ou não, né? O MP Eles por anuência. Eles estão chamando ainda. Anuência é aquele... 2019 o pessoal sabe aí, né? Isso, Não, esse do MP normalmente ele te pergunta se você quer tomar... Se você quer tomar posse ou não, porque aí eles abrem a lista outro, e puxam mais gente. As 2 últimas chamadas que tiveram do MP antes de eu entrar no TJ, me mandaram. Eu não pus interesse, porque era uma cidade próxima, mas era Morragudo e Ituverava. E eu já estava perto do TJ e eu nem pus lá. Só que me chamou gente que estava depois de mim. Então se eu tivesse colocado, eu tinha entrado. Teria entrado. Aí eu olhei, depois fiz a segunda fase, esperei e tal, aí chamou tudo junto, né, depois. Isso é outra coisa, né? Às vezes você tá ali, é o que eu sempre falo, né? O momento de estudar e fazer a prova e o momento de ser nomeado são momentos diferentes. E às vezes você faz um concurso que você nem tava ali esperando e tal, mas de repente na hora que vem uma nomeação, não importa qual cargo, você fala, pô, mas agora deu muito certo que eu tava, né? Às vezes a vida empurra a gente pra você tá desempregado e aí aparece um cargo que você fez uma prefeitura. E aí até queria, puxando esse gancho, colocar a luz sobre algumas coisas, né? O fato de que você acabou... Primeiro, teve uma parceira que comprou a briga, né? Muito importante. Se não fosse isso... Você mesmo falou, às vezes nem eu mesmo acreditava que dava, e ela postou isso. Isso eu acho que na sua história fez muita diferença. Então, parabenizar a Luciana, que cuida de mim já tem uns 3 anos, 4 anos ou mais. Desde 22. Desde 22, E... Além disso, eu percebo que é o lance de você estar fazendo prova, né? Você falou aqui, e a galera às vezes vai estudar para concurso, não, eu quero só aquele cargo XYZ, e aí às vezes esse cargo não abre, ou mesmo que abre, às vezes no dia você não faz a sua melhor prova. Cargo de fiscal que eu fiz de Alegre, por exemplo, que eu tomei posse com 1 ano lá. Não, foi 11 meses lá. Chegou a trabalhar, fez de Alegre, mas vamos deixar claro que você estava estudando. Não, Alegre que eu falo assim... Eu entendo, mas eu falo assim, porque às vezes a pessoa tá ouvindo, fala assim, ele foi lá, fez e passou. Não, fazer a Receita Federal de Alegre. Bonitinho, estudando e tudo mais. Mas o que eu tô dizendo é assim, abriram vários concursos e você foi ali se mantendo, você tem que ficar fazendo prova. E é o que eu sempre falo, às vezes abre um concurso
prefeitura, concurso municipal ali, e aí a galera talvez nem saiba, mas quase 70% das vagas de concurso público são para concursos municipais. Mais do que estadual e federal, municipal é onde mais tem vaga. Se você tem vaga, por exemplo, nessa parte de educação, parte dessas prefeituras, área de saúde, tem muito concurso. E esse de escriturário mesmo aqui pra cidade que eu fiz, me chamaram. Chamaram mais de 100 pessoas, velho. É loucura, então... Porque tem muita gente que não assume. Isso, vai girando, né? Então, assim, aí você fala, mas não é o cargo dos sonhos. Talvez não seja, mas é o que você falou. Depois que você passou nesse concurso lá que saiu, a confiança muda, você só gastou dinheiro com estudo, agora tá recebendo. Aí um carguinho normal, tipo assim, um escriturário normal, assim, que é um que você consegue antes, talvez, se eu não me engano, o salário lá tá dando 2.800. Então, é bem melhor do que... na iniciativa privada, arrumar um emprego CLT, você vai ganhar isso. Então, por isso que é importante você se manter ali, saiu um concurso, vou fazer. Às vezes a parte específica, e você mesmo falou, né? Você nem chegou a comprar material. Você utilizava o material que você já estudava, né? Pelo material da Brabo. E... do uso da prefeitura, né? E aí você só faz um ajuste. Às vezes... teve uma coisa que eu lembrei. O dinheiro acabou, né? Nesse um pouco antes da... Era os 20 mil lá. Eu fiz a prova em setembro. Do TJ. E aí zerou. E aí eu tive que começar a trabalhar. Aí fui procurar emprego, né? E aí, igual você falou, o negócio de 2.000, 2.800, você esquece, velho. Eu formado, procurando emprego, e muito difícil. Tipo assim, você não acha. Eu fui trabalhar numa loja de vendas, ganhando 2.000. Porque, tipo, precisa trabalhar, você tem que comer, tem que fazer as coisas. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí que me deu mais garra, assim, pra ficar estudando firme. Aí só que logo depois a prefeitura me chamou. Fiquei pouco tempo lá, fiquei uns 3 meses lá. Mas às vezes fazia diferença um cargo de prefeitura. Você já ia ganhar 2.800, 3, aí você já relaxa. Então. E aí é concursado, você não vai ser mandado embora. Você tem aquela cabeça folga pra estudar é outra. 3 por cada 6 meses. Você tem as folgas, você tem férias, você tem alguns benefícios que específicos dependendo da carreira. Dependendo da prefeitura, você trabalha 6 horas por dia. Pois é, então assim, a galera que tem que parar de comparar coisas diferentes. Às vezes, um cargo público desse de prefeitura, ele pode não resolver a sua vida inteira, mas ele pode ser uma boa oportunidade de você ter segurança, um salário às vezes melhor do que a média. A maioria de quem estuda para concurso público ganha, a maioria esmagadora, ganha menos de 2 salários mínimos. Então, você arruma um salário desse aí de R$3.000, você já está ganhando mais do que a média geral num cargo que vai ter estabilidade, que você vai ter algumas garantias. Então, quando você decide que a sua carreira é no serviço público, esse faz muito sentido. Agora você fala assim, não, eu não sei nem o que eu quero. Aí beleza. Porque, tipo assim, às vezes o cara tá na dúvida de, mas é porque eu tenho uma oportunidade, sei lá, eu vou fazer alguma outra coisa, sei lá, cuidar da empresa, da família, sei lá o que o cara tem outra oportunidade. E ele compara coisas diferentes. Agora, quando você compara CLT com o emprego público, aí a diferença é muito grande. Porque no CLT você não tem garantia nenhuma, o salário é baixo, não importa quanto você melhora a seu currículo, a sua qualificação, o seu salário não sobe proporcionalmente, diferente do concurso. Você estuda um tempo e passa num concurso e automaticamente seu salário já muda. Mas mesmo a empresa, né? Igual a minha empresa lá. A empresa sua quebrou, te deixou mais dívida. E eu tava muito... E eu tava... Tipo assim, tanto é que a gente desanimou, quando eu desanimei de estudar lá, se você me perguntasse, eu falo, que estudar, você tá louco. Porque você tá só que as coisas mudam, né? As coisas mudam. Às vezes você tá empregado num serviço bom hoje que ganha, sei lá, 7.000. Amanhã acontece alguma coisa, não adianta, o cara não vai te dar 7.000 pra você não fazer nada, ou ele não vai ficar endividado pra te pagar seu salário, ele vai te mandar embora. Isso aí você esquece. É isso. E quando você vai estudando, né? O bichinho te pica, né? Você começa, você não sabe falar de outra coisa. Chegou perto, você fala... Só fala de concurso. Só fala de concurso. No assunto. E aí, na minha família, tem um tio meu que ele é concursado, ele é policial civil. E o filho dele tá fazendo direito em Franca. E ele acompanhou, né, um pouco essa trajetória e tal. E ele
falava de estudar pra outras coisas, tinha vontade de ser juiz e não sei o que, vontade. E aí eu acho que a pessoa vai vendo, tanto é que a prova que eu passei, ele foi comigo, né, fazer, de Alegre. Ele não foi bem, mas ele já é um cara focado, estuda e tal. E ele falou, cara, acho que eu vou entrar nisso aí, porque pra carreira dele é interessante, né? Já conta como experiência jurídica, já Prática é bom o pessoal jurídica. saber se alguém não souber. E ele falou assim, como é que faz isso aqui, né? Eu falei, cara, eu vou te falar o que eu fiz, que deu certo. E eu sou bem mais, eu já, tipo assim, bem mais fraco que ele, se for ver, porque o cara... Ele já entra um pouquinho mais na já frente. entra mais na frente. É. Segue o material desse cara. Esse aqui, ó, vê os vídeos primeiro. Eu mandei os vídeos pra ele, ele acompanhou e tal. Se você fizer o que esse cara tá falando, não faz o que eu tô te falando, não. Faz o que ele tá ensinando aí. Com esses professores, mano, vai passar. E não vai demorar. Faz, pega firme. Ele falou, não, vou pegar firme. E ele muito dedicado, cara. Ele estudava o dobro que eu. Estudava, tipo, 5 horas por dia. Ele fez a prova da capital agora, eu acho que faz 6, 7 meses que ele tá estudando. Ele vai, não saiu a classificação final, mas pela nota, a prévia, ele vai ficar entre os 300 melhores da capital. Ele fez 70 e tantos %, e essa prova, o corte vai ser mais baixo, né? Sim, Pelo que eu tava vendo. E aí eu falei, cara, é isso aí, tá no caminho certo. E se sair a classificação dele, já tá meio que dentro, porque a segunda fase já é junto agora, né? Que é a redação. Já tá, né? Já estão corrigindo as redações. Então, você que tá vendo aí, cara, faz o que tá falando. Não faz o que você acha, não. Faz o que tá falando. Você acha que funciona assim? Não, faz o que você tá falando, que vai dar certo. Agora, método de estudo pode até ser. Às vezes você lê mais um videoaula, um PDF. Se achar o seu... No começo eu via muito videoaula, principalmente português. Aí depois que eu fiz o oficial de promotoria, por exemplo, que eu migrei pro TJ, eu já não vi mais nenhuma videoaula, porque eu ficava só rendendo o PDF que era mais rápido. Mas aí você já tá com uma noção melhor. Eu não sabia nem que era um inciso. Então aí não tem jeito, tem né? jeito. Aí... Mas se fizer o que tá falando, dá certo. Legal. E aí ele é aluno nosso, então? Ele aluno de vocês. Chama Gabriel. Ah, legal. Vai. Que dia a gente traz aqui. E aí um outro ponto também que eu quero trazer uma questão, que é o seguinte, é o que você falou, né? É Gabriel, né? O Gabriel, ele faz faculdade de Direito, né? Tá fazendo faculdade de Direito. O Gabriel, ele já parte de um lugar mais na frente. Já. Do que você, do que eu, por exemplo, do que a Lorena. Apesar que a Lorena estudou Direito, né? Numa outra vida. Fiz 2 anos, mas assim, Ajudou. Fazia muito tempo já, né? Frequentou 2 anos. Mas eu falo assim, essa noção de que é um inciso, que é um artigo. Então, falava, eu tinha uma noção, né? Não cheguei crua, assim, né, no mundo. Já sabia o que era. Foi mais fácil de eu pegar o ritmo. Mas a prova é que ele não tinha. E você eu também não tinha. Mas o que eu tô querendo dizer é exatamente isso. Se você pegar o Gabriel, ele começou no concurso público na frente da gente. Acho que ele tava com 2 anos de... 2 anos de faculdade, o cara já é mais disciplinado, tem uma rotina de estudar um pouco mais. O pai dele já é servidor. Já é servidor, então já tem um exemplo diferente em casa, que não era a minha realidade, e eu sei que também não era a sua, né? Então, assim, quando a gente entende isso, as pessoas começam de lugares diferentes. E isso aí negar isso é negar o que a gente, a realidade que a gente vê todos os dias. Mas apesar disso, você tem como chegar. Às vezes você vai demorar um pouco mais, você vai ter que, mas você chega, entendeu? E aí você vê, ele teve a humildade de, você orientou ele, estuda com material, dá brabo e tal, faz o que os caras estão falando aqui, que não tem erro, porque foi o que deu certo pra mim. E ele foi inteligente, na minha opinião, porque tem cara que chega mais na frente, mas tá soberba. Ele teve a humildade de falar, não, eu vou seguir o que os caras estão falando, os caras estão aprovando todo mundo no TJ, eu vou seguir, né? E eu acho que é muito aquele negócio, eu conversei com a Luciana uma vez, eu falei assim, olha que interessante, enquanto você tá só fazendo, o que você fala não tem valor nenhum. Depois que você dá resultado, aí todo mundo valor. te escuta. Isso é muito verdade, muito verdade. Porque se eu falasse pra alguém, se você me perguntasse hoje, cara, faz isso aqui que o Matheus tá falando, que é legal, vai dar certo. Não, vai dar certo como?
Se fosse pra dar certo, você já tava lá. Passado, né? Isso aí pesa muito. Que até ter resultado, você é só mais um cara dando palpite na vida dos outros, né? É muito isso. E até a gente, quando vai dar conselho, eu lembro que antes de ser aprovado, eu já tava ali beliscando algumas coisas, tinha gente que me perguntava. E eu ficava na dúvida, será que eu tô dando conselho certo? Tudo errado. Né? Não, porque tipo assim... Seguro, né? Porque tipo assim, eu também não passei. Será que... aí depois que você passa o resultado, vem, você fala, não, eu tava no caminho certo e tal. Então... E é tão fácil, assim, né? Depois que a gente passa, pelo menos comigo é assim, quando alguém vem conversar comigo de concurso... uma amiga minha me mandou mensagens semana passada. Ela mora em Itamonte. Hoje conheci ela na faculdade. Ela continuou, eu parei. Mas ela se formou e agora ela trabalha na polícia. Mas ela mandou mensagem e falou assim, nossa, Lô, tá muito pesado, polícia, não tá dando. Eu tô querendo estudar pro TJ, o que você acha? Eu falei assim, Gil, tanto que você estudava na faculdade, você tá com o pé nas costas. Vai, faz. Já falei com ela. E aí a gente fala com tanta propriedade de que é possível, né? De que vai dar certo. É só fazer aquilo ali, o arroz com feijão certinho que ali, ó, certo. Que dá certo. E aí é tão mais fácil do que quando a gente tá estudando, que a gente fala com o pé atrás, né? Nossa, não, dá certo? Não deu ainda não, mas vai dar. Segura. Mas depois é muito, muito forte, eu acho que fica isso da gente. E o que é interessante o pessoal saber é que você só acha que tá todo mundo preparado. Isso é muito real. Tipo assim, você vai e fala assim, cara, é muito difícil, tem gente estudando, gente estudando. Só que a hora que você vê, você tá no meio, você vê e fala assim, não tem. Os caras não estão estudando direito. Estudo aí que eles estão falando. O cara fala, tô estudando, mas tá igual eu lá em 2018. Leu uma matéria inteira, sem método. Escreve fora a Constituição na mão. Indo de alegre. Né? Indo pra conhecer, pra ver. Não, olhar número de inscritos eu nem vejo mais. Nem sei. Porque não vai mudar nada. Não muda nada. Você tem que estar ali entre os 100 colocações, Se tiver 100 mil ou 1 milhão... É indiferente no fim. E muita gente, quando é concurso desse nível, presta, vai que eu dou uma sorte, vai fazer. Nossa. É muito isso. Mas esse lance agora, um outro ponto que eu queria trazer também é isso, né? Que às vezes a gente pede conselho para pessoas que não têm a menor condição de te dar um conselho sobre o concurso público, o cara nunca passou em nada. Então, é louco, né? Acho que eu vi esses dias uma frase que é tipo assim, eu nunca vou rebater alguém que está me criticando, que é alguém que eu nunca pediria conselho, né? Então, às vezes você sofre, alguém te faz uma crítica lá, e aí você pensa, mas eu pediria conselho para essa pessoa? Não, então por que eu estou preocupado com a crítica dela? Ela é irrelevante. Exato. Então, em concurso público, o que eu sinto é isso. Às vezes... a gente precisa até buscar fora os exemplos de alguém que foi aprovado e se você perguntar, igual você falou, você vai lá, o primeiro cara que você comentou que te incentivou a estudar era um cara que era servidor da Caixa Econômica Federal, lá atrás. O cara já tinha noção. Por quê? Porque o cara que venceu através do estudo, ele olha e fala, cara, isso aqui dá certo, pode colocar energia aqui. O que não venceu, se você for perguntar para aquela tia sua, para aquele primo seu que nunca passou em nada, ele vai falar, não, isso aí não é assim não, você acha que você vai passar? Eu lembro que eles falavam pra mim, meus primos. Você acha que você vai passar? Se eu te falar o primeiro livro que eu li na minha vida, você não acredita. Como passar em concurso do William Douglas. Aquele grandão do William Douglas. E nessa época aí, de tanto cara ficar falando, lê. Eu falei, mano, não lê nem a matéria. Não, lê. Eu comecei a ler, li o livro primeiro, assim. Ele tem 2. Né? Ele tem o maior e o menor. Então, mas é muito isso. Por quê? Porque você pega um cara que venceu pelo estudo. Então, se você que está assistindo, vai num, sei lá, vai num tribunal de justiça, num fórum, chega lá e pergunta para um cara, oficial de justiça, o cara vai lá te notificar, você fala, escuta, tô pensando em estudar, pergunta para um cara que passou. Mas ele vai sempre te apoiar. Caixa, ele vai apoiar. Quem sabe é o mesmo aqui em Franca. Foi isso também, um pouquinho antes de eu ver o teu vídeo lá, eu fui na Caixa, eu lembro direitinho, sentei na mesa para resolver um negócio de um cartão meu e fiquei olhando aquele senhor lá assim, mexendo. E aí eu conversei com ele. Ele falou assim, 2 horas por dia, estuda 2 horas por dia. Só isso, 2 horas por dia você passa. Ele falou, de jeito. Foi assim.
E olha que ele já tinha passado há muito tempo, que era mais tranquilo, eu acho, né? Há mais tempo. Mas foi isso, é 2 horas, você aprova disso. Mas também, sim e não, porque se você for pensar antigamente, o povo não tinha acesso ao material. não tinha acesso ao material. Hoje você era só aquela apostila da banca, né? E a competição ficava muito restrita a quem tinha o melhor material, quem tinha dinheiro para ir nos melhores cursinhos. Isso é verdade. Hoje em dia está democratizado. Você tem hoje você paga aprovados. aí quase nada por mês aí. Você consegue estudar. Então, se você pega o material da Brabo, o cara vai pagar ali mais ou menos R$150 por mês para ter um material de altíssimo. 2 pizzas. Uma vez o cara vai no bar. Entendeu? O cara dá uma segurada ali na cerveja, dependendo do consumo, já foi. Então, assim, e aí você tem um material de ponta, você tem muitas questões, você tem tudo ali dentro. Então, o que aconteceu hoje, que eu acho que aumentou até o nível de competição nesse sentido, é que hoje você tem muito mais gente que tem acesso. Não quer dizer que todo mundo vai utilizar, mas o acesso aumentou. Antigamente tinha uma história, né? Você tinha uns cursinhos, por exemplo, vai fazer tal cursinho de promotor. Não, o curso que você tem que fazer é lá em São Paulo. O cara tinha que ficar no Rio, lá, né? Também, no Rio, muitos, em São Paulo, na Bahia. Então o cara tinha que ir numa capital e ficar lá estudando com aqueles professores. Hoje em dia, esse mesmo professor que dava aula lá, dá aula na internet e todo mundo tem acesso. Então, material, método de estudo. Então, por exemplo, você pega no meu canal, você tem muita dica aqui no Brabocast. O cara tá ouvindo uma história de alguém que foi aprovado num concurso que talvez seja o objetivo dele. Então, isso facilita a vida. Se você quiser mesmo, o difícil é querer. Mas se você quiser, eu falo querer e pagar o preço, né? Querer todo mundo quer, mas pagar o preço, Mas se você quiser mesmo e colocar energia com todas essas ferramentas, você tem muito mais vantagem. Eu pensava também que, tipo assim, se eu não conseguir nunca, eu pensava assim, eu vou estudar e não vou parar. Se eu não conseguir, eu vou trabalhar, vou estudar, vou continuar estudando para sempre. Porque a melhora foi, principalmente quando começou do português lá, a melhora era tão nítida que eu falava, cara, só tá me fazendo bem. Mesmo se eu não entrar... Ainda que eu não passe, tá me fazendo muito bem. Então, de todo jeito ia abrir portas, né? Então eu ficava ficava pensando. E quando eu comecei também, que me chamaram, né, lá na região de Ribeirão Preto, você começa a trabalhar e você vê que são pessoas normais. Muito normal. Porque até uns burrinhos. Pior não conta não. Pode acontecer. O pessoal vai conhecendo. Tem uns que você fala, não é possível que os caras passou. Mas aí agora conta um pouquinho já pra gente também como que tá sendo lá, né? O que mudou? Você já tomou posse, né? O que mudou na sua vida? Eu sou de Franca, né? E eu tomei posse em Sertãozinho. E mesmo antes de eu entrar, quando você é aprovado, geralmente o pessoal faz uns grupos aí, te coloca, porque quer saber se você toma posse ou não para poder correr a lista mais rápido. Aí eu contactei um cara e eu já consegui uma permuta. Agora? Não, quando eu entrei lá, eu já falei com o juiz. Então, a Luciana tinha me contado, mas deu certo mesmo no final? Vai dar certo. Já conversei com o juiz. Ele já assinou, falta a juíza de Franca assinar. Só que isso aí foi em um mês. Nem acabou de entrar. Acho que em 15 dias que eu tava lá, o papel já tava pronto. Tava só esperando um servidor sair, voltar de férias, negócio assim. E antes de mim, teve um rapaz de outra cidade, que eu não lembro qual, que foi pra Sertãozinho em 15 dias. O cara ficou 15 dias pra onde ele foi. E assim, é importante esclarecer, por exemplo, no TJ você tem uma trava de 1 ano, né? Tem uma, tipo assim, vamos supor, você não tem permuta que é. Um cara de uma cidade quer ir pra cidade que você tá. Vocês só vão trocar as cidades. Aí, vamos supor, eu queria vir, se eu fosse pra eu vir pra Franca e não tivesse ninguém querendo ir pra lá, eu teria que solicitar uma remoção. Aí a remoção... 1 ano de trava. 1 ano. 1 ano de trava. E também não deu 1 ano, você vai vir, não. Tem que entrar no processo lá, Aí se tiver um cara que tá antes de mim, que quer vir pra Franca, por exemplo, ele que vai vir. Aí já demora mais. Mas a grande maioria, acho que você também. Eu consegui também, com 6 meses, né? Eu consegui a permuta. Então, assim, é bom a gente trazer isso aqui, porque às vezes a pessoa fala, eu quero... Até na capital. Claro que é mais difícil, às vezes, conseguir vir da capital para o interior, porque todo mundo quer vir para o interior. Tem vontade, ultimamente. Mas, às vezes, você vai... só abriu o capital. Gente, vai lá, faz a prova, toma posse. Dá um jeito, vai morar numa pensão lá e tenta a permuta depois. Tem um jeito de permuta que eu não sabia, por exemplo, antes de entrar.
você talvez também não sabia na época, né? Vamos supor, faz um triângulo. Tem um cara da capital que quer vir para Franca e tem um cara de Ribeirão que quer ir para São Paulo, A por minha exemplo. foi 5. Então, 5 Eram pessoas. 5 pessoas permutando. Então, isso aí eu não tinha nem noção que existia. E às vezes arranjos e os caras conseguem fazer os cada caras conseguem fazem os fazer. arranjos. E é legal falar também que na capital o home office, ele é antes de 1 ano, né? Aqui não, no interior tem que esperar 1 ano, mas não a é capital... que mas assim, o seu você coordenador você pode pedir. conseguir e você pode É bem mais conseguir fácil. também. Na capital é mais fácil. Geralmente, acho que fica uma semana. Aprender o serviço, ele já te manda pra casa, porque não quer ninguém lá. Queria ver aprender o serviço de uma semana. Eu né? também que é difícil queria, pra caramba. mas é assim, eu lembro que eu conversei com a Isa, e ela falou, Lô, entrei lá, uma Rapidinho, semana, já eles foi. já me puseram em E casa. o pessoal muito unido, né? Eu percebi, assim, a comunidade principalmente quem tá entrando, vixe, Te ajuda muito. Você né? precisa de um documento e tal. Você precisa Manda lá disso. o médico que mandou aqui. O médico, tem esse médico aqui, o horário, não sei o quê, vixe, carrega no colo. Pra quem tem medo, né? Sim. E conta aí, o que mudou do Tarek lá, falido, né, com a empresa quebrada, pro Tarek agora concursado? Muda tudo, né? Desde perspectiva pessoal, a família, até a sua própria confiança, o jeito de você conversar, o jeito de você ver. Às vezes a pessoa não tem noção, mas o jeito que você vê as coisas muda. É igual a Lorena. Pensa a Lorena na época do que você trabalhava no laboratório. O jeito que você viu o mundo, o jeito que você via as coisas era de um jeito. O jeito que você vê hoje é outro jeito. A gente se transforma o tempo todo. Só que você se transforma para bem. Porque, vamos supor, se eu começo a mexer com, sei lá, um tráfico da vida, eu vou também mudar o jeito de ver o mundo, mas para pior. Você só vai evoluindo, cara. Muda muito. Segurança, questão do salário, aquele salário que vai no edital não tem nada a ver. Fala que é 6.500, É sempre mais, né? É sempre mais. Eu, por exemplo, se eu não me engano, eu comecei no dia 9. Daí já tinha perdido 10 dias. E nem tinha os primeiros meses você não ganha adicional, né? Uhum. Eu acho que eles pagaram. Já foi 7 mil, mais ou menos. E você nem pra trabalhar o mês inteiro, porque tava de 21 dias, se for ver. por causa do recesso, né? Por causa Não, Você entrou depois do recesso. entrei depois do recesso bem no comecinho. É. Aí, então assim, continua estudando, foca, porque além de ser tudo bom, é mais do que o que você tá pensando. É melhor, eu sempre falo isso. Às vezes alguém passa no concurso, você olha o salário do edital, por exemplo, o cara vai ganhar 7 mil. Você fala, nossa, que inveja, o cara vai ganhar 7 mil. Aí eu falo, não, pode recalibrar, ele vai ganhar bem mais do que 7. Quer saber o salário? Olha no portal da transparência. Mas eu falo assim, pode invejar mais, porque vai ter mais coisa que você nem sabe, que não tava no edital, e o cara vai ter. Então quando alguém passa num cargo público, às vezes você fala, não, mas eu acho que ele ganha. Eu lembro que eu vi o edital lá, acho que era 10 mil. Não, vai lá no portal da transparência, dá uma olhadinha. Às vezes Oficial de Justiça, se eu não me engano, saiu um edital lá, eu me arrependi que eu não fiz a prova, devia ter feito. Acho que era 9.300, sei lá, o mas edital. tem as diárias. Aí eu né, falava, eu não tinha noção, vou continuar estudando, porque, pô, escrevente ganha já 7,5 Quase líquido isso, ali, vou ganhar a mesma coisa, e o oficial de justiça tem que trabalhar mais. Aí você vai ver, o lerite do oficial de justiça é 20, 25, já vi o cara ganhando 30. Aí eu falei, pô, tem nada a ver com isso que eu tô 9, falando, né? E tanto que muitos que viram oficial de justiça são escrevendo. É que o oficial de justiça, infelizmente, não abre, né? O último era 2009. Tá com boato aí, né? Que vai sair um para interior. Mas vê, de 2009 até vai agora. sair com 2 vagas, uma vaga. É porque os oficiais de São justiça, menores, aí eles ficam bravos comigo, mas eu tenho que falar. Eles vão de andador já fazer as Andador, ocorrências. Os caras têm tudo 150 anos. Você que recebeu o oficial de justiça, pelo menos no estado de São Paulo, dá uma olhadinha pra você ver O carro da funerária anda atrás do oficial de Ele justiça. anda junto, esperando. É o SAMU e o carro da rodoviária. O cara não larga da de jeito funerária. nenhum, de jeito Porque nenhum. sabe que ali vai parar a qualquer momento. Então os oficiais de justiça precisam largar o osso também. Pelo amor de Deus, tá com 150 anos fazendo diligência ainda de oficial. Não, sai. Serviço bom também, né? Porque eles Descansa. vivem muito. Bom, Vive muito. vive muito. Se fosse ruim, né? Já Você tinha vai morrer. infartado, já tinha. Então, se você está recebendo aí uma intimação, aí você
oferece a cadeira pro oficial de justiça primeiro, pra ele sentar, e Depois você assina. Depois você assina, porque você sabe que ele não tá mais no vigor. Porque a última turma é 2009. E de 2009 para trás era mais antigo. Então eu conheço alguns, então posso falar. Já estão tudo relíquia, né? Relíquia. E eles não saem. E aí se saísse, davam uma girada na carreira. O cara vai sair pra qual? Só se for pra juiz. Não, e olha lá. Agora, depois da reforma, o juiz tá ganhando 47, 50. Não, é que o oficial de justiça tem o lance da diligência, né? Então eles fazem, e recebem um valor, é como se fosse pela corrida ali, vamos dizer, né? Para cada mandado de segurança ele ganha uma grana. Cada segurança não. Mandado. Cada mandado ele faz. E agora tem a central de mandados, então ela distribui, eles têm muito trampo. E faz o horário dele e tal. Sem dúvida um bom. Algumas coisas eu não gosto, tem umas coisas de menor e tal, que é pesado. Mas em geral é um trabalho bem tranquilo. A galera que Mas não só esse, né? Tem muitos concursos. Igual o TJ, tem o INSS. Sim, tem muito. O próprio oficial de promotoria, que chama. E é isso. Vai ter um concurso pra você fazer. Agora vamos falar um pouquinho, pra gente entrar no detalhinho. Você falou um pouco o que mais mudou do Tarek reprovado, o que mais fez a diferença depois que você entrou no nosso curso, o que você implementou que melhorou seus estudos, que você teve essa evolução aí até ser aprovado? O método, né? Eu acho que o método é o mais importante. O jeito que você estuda é muito importante. Igual eu te falei, eu vou fazer exatamente o que está falando no curso. Das revisões, que é fundamental. As revisões é fundamental. Questão, fazer muita questão. E depois de um tempo você acaba entrando numa bolha também, né? Tipo, igual o podcast, eu estava os podcasts de concurso. Você começa a viver um mundo ali, mas não porque não pensa que é uma coisa obrigatória, é uma coisa que vai acontecendo, né? Você acaba, é natural, né? É natural. Mas eu acho que foi mais o método, cara. Não fosse o método, é o que mais mudou. É o que eu sempre falo para quando os alunos entram, né, que a gente orienta, assistir lá as fases 1, 2 e 3, que é a parte do método, porque a aula tem outros cursinhos também, você acha gratuito na internet, tem. Tudo bem que os nossos professores são ótimos, porque sou eu que escolho, não é o Matheus, a Lorena mesmo. Melhorou muito, viu, depois que eu vim pra cá, melhorou muito. Na verdade, eles têm que puxar saco da Lorena, é os queridinhos delas, que ela não quer, ela corta. Se você já foi professor da Brabo, foi cortado, a Lorena começa a ficar preocupado. Mas é a verdade, não a gente trabalha isso. com a verdade. Mas enfim, eu sempre falo, a diferença aqui é o método, né? Porque não, a gente o método e o sistema de estudo. Você estudou pelo Circuito Loop? Claro. Não, então, o método é que eu englobei tudo junto, mas o Circuito porque vamos dizer Loop... assim, porque hoje eu separo um pouco, até para ficar didático. Tem o método de como estudar, que a gente ensina, que é a aula 01 do curso, e tem a metodologia de controle de estudo, que é como que você estuda no seu dia a dia. Então, que é a parte do Circuito Loop. Você utilizava? Cara, o Circuito Loop fez muita diferença, porque você lembra que eu te falei, quando eu estudei pelo outro concurso lá, eu pensava, tipo, vou estudar uma matéria só, até acabar. Se eu fosse fazer isso aí, quando eu chegasse na última, eu não sabia nem o nome da matéria da primeira. E no começo eu fiquei meio assim, eu falei, cara, esse Matheus é louco, velho, eu vou estudar 5, sei lá quantas matérias por dia, eu não vou lembrar nada. Aí foi passando 1 mês, 2 meses, eu fui vendo muito resultado. Na hora que eu voltava, se eu vi constitucional, aí eu vejo 3, 4 matérias. Quando eu voltava em constitucional, eu lembro que tava fresquinho. Parecia que eu tinha, vi ontem. O Circuito Loop é muito bom. Nesse sentido de separação de matéria, de sequência. E uma coisa que é importante, você não perde tempo. Porque eu já fiz concurso que eu mesmo depois, né? Eu falei, vou prestar um concurso tal. Aí eu vou usar o Circuito Loop, né? Aí eu vou lá, português. Aí como que eu ponho depois, né? Você perde muito tempo com isso. Você mesmo montar, né? Porque aí você monta e aí você dá uma cabeçada. Aí você fala, cara, não tá legal, tá muito disso, pouco daquilo, não sei o que. Quando você pega pronto, o exemplo é o meu primo lá. Você pega o negócio pronto, você voa. Você tá muito na frente. O cara começou e já foi aprovado. Você não erra.
Você não vai dando cabeçada, errando até acertar. Se você fizer certinho, você só vai acertar. Segue aquilo ali, não inventa muito, Não né? inventa moda, não acha que você sabe, Não, não sabe nada, segue. só faz isso aí. Parece estranho, que é a história que eu falo. Parece estranho, mas funciona. Na hora que você começa a estudar, você fala, caramba, eu estudei uma matéria, já vou trocar. A gente não é acostumado a estudar assim na escola. Então, eu já falei isso aqui outras vezes de uma amiga minha que estudava, que o dia que ela me mostrou o controle de estudo dela, eu falei, mas você leva 1 hora para fazer o controle do teu estudo? Porque era muito complexo. Tá custando caro. Era muito complexo. E aí, quando eu também vi o seu, eu falei, nossa, mas é tão simplesinho assim. Não é possível. Tipo, o parâmetro que eu tinha era o dela, né? Que eu tinha visto. Então, tudo bem, ela estudava para auditor fiscal e tal, da Receita, mas era muito complexo. Não, mas não importa. Era muita coisa. Ó, uma coisa. Quando eu vi o circuito do Matheus, eu falei assim, cara, muito estranho. Não é muito estranho, não. Eu falei assim, será que isso dá certo mesmo? Só que há uns 5, 6 anos atrás, antes de eu começar a estudar, eu li o livro do Alexandre Meirelles, Como Estudar para Concurso. Sim, e ele já falava de um ciclo, alguma coisa do tipo. E aí, quando eu vi o escopo, eu falei, cara, não é a primeira pessoa que me fala que é uma coisa interessante. Vamos seguir. E deu certo, muito bom. É isso. E o lance, né? Porque às vezes é o que você falou. A gente vai fazer o primeiro cronograma, você não tem ideia de nada. Nada. Você não sabe nada. Aí você fica inseguro. Aí outra coisa, você vai estudar de uma maneira que você estudava na escola, que é normalmente como a gente começa. Então você vai estudar uma matéria até acabar, você vai enfiar a cara ali. No concurso não dá, né? Mas é quase isso. E aí você, não vai rolar. Você vai ter que criar uma dinâmica de rotina de. Muita gente não faz questões também, né? Muita gente estuda só passivo, né? Acha que é só no dia da prova. Assim. Ela não quer se frustrar, né? Esse é o lance, né? Dá medo. Porque se faz a questão, ela é certo ou errado. A questão é certa. O estudo eu não acho que tem que ser assim, porque não é ou isso é aquilo. Às vezes você não tá indo tão bem, mas você, melhorei aqui, puxei, melhorou um pouco, às vezes você tá errado, faz parte. A questão, ela fala certo ou errado. Ele não tem, porque, por exemplo, num dia de estudo você estudou uma parte, foi boa, uma parte foi um pouco ruim, por exemplo. Mas o seu estudo não foi em vão. Mas se você fizer uma questão da parte que você foi ruim, vai falar que foi, porque, errou. Errou, então não aprendi nada. A sensação é que eu não aprendi nada. E a hora de errar é essa, né? Exato. Eu até tava conversando ontem, uma coisa até que você pode usar no beach tênis, porque eu tava pensando no tênis. Não, eu tava analisando. Uma das coisas no processo quando você está estudando é você errar. O erro é fundamental na aprendizagem. Sem erro não tem aprendizagem. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer algum esporte, seja adulto, você tem medo de errar. Então você fica segurando o movimento que eu não posso errar. E, claro, tem a hora de errar. Você não vai querer errar no dia da prova do seu concurso. No campeonato, por exemplo, se você estiver falando de algum esporte. Mas durante a sua preparação, o processo de errar é o que faz a neuroplasticidade, que é o que o seu cérebro entende. Isso aqui tem que mexer nessa sinapse, isso aqui estava errado. As questões que eu errava, quase nunca mais eu errava de novo. Exato, porque aí você erra. Automatiza ali. Errei. O nosso cérebro, ele gera um estresse no cérebro, porque ele libera algumas substâncias, epinefrina. E aí, o que acontece? A acetilcolina, ele faz, basicamente, que é com o seu cérebro dissesse assim, isso aqui é importante, errei, mas você tem que passar pelo erro. Então, o maior erro do concurseiro, e eu até vou fazer vou soltar um vídeo lá no meu canal sobre isso, é tentar deixar o estudo confortável. E aí qual que é o erro? Você chega em casa cansado, estressado, trabalhou o dia inteiro, aí você fala, não, eu quero o estudo o mais leve possível, não quero ter que ficar... Aí ele vai lá e tenta deixar confortável. O que ele faz? Ele só assiste videoaula no 2.0, não anota nada. Ou ele vai lá e lê, como quem lê assim, né? E aí faz umas grifados lá e tal, e só para acabar o PDF, a apostila, ele só quer avançar. E aí, qual que é o resultado disso? O estudo confortável, ele cria uma falsa ilusão do conhecimento. Você tem uma familiaridade com aquele assunto que você acabou de ler e tal, mas você não aprendeu de fato. Então, curiosamente, o desconforto faz você aprender. Você só tomou a iniciativa de estudar para concurso público por causa do desconforto, de ter quebrado, de não ter grana, de eu preciso fazer. Então, o desconforto, ele vem para te trazer se você... E graças a Deus, né? Tipo assim,
É o que muda a vida da gente, é o estudo. Então, no caso específico do método de estudo, ou de como você estuda, ele tem que gerar esse desconforto, errar a questão, sentir aquele... Então, por exemplo, o aluno vai assistir o professor de matemática resolver uma questão. Aí ele faz, a Beata já deu esse exemplo, ele assiste o professor corrigindo, e quando você vê o professor fazendo a questão de matemática, ela fica muito óbvia. Nossa. Fala, nossa, mas era facinho, pô. Aí depois vai fazer sozinho. Isso, né? O Felipe, não sei o que. Felipe Loureiro, Você fazia, se você fizer... tô estudando tal matéria. Aí, pausa o vídeo e faz. Pô, isso aqui... Você faz, beleza. Você errava uma ou outra. Aí vai fazer sozinho amanhã. Ou daqui 3 dias. Sozinho, sem ver. Então, o lance é esse. O desconforto faz você aprender. Então, peraí, o professor vai corrigir? Fecha a aula, deixa eu tentar fazer isso aqui. E bate cabeça, e joga pra cá, joga pra lá, puta, não consegui. Aí assiste. Aí gera um aprendizado que o seu cérebro vai entender. Cara, isso aqui não era assim. Na hora que você chegar ali de novo, ele memoriza. Você vai memorizar. Então, o erro do concurseiro é tentar deixar confortável, né? Então, esse erro, a dificuldade, e aí falando, por isso que eu conectei com o negócio de esporte, às vezes eu vou fazer aula e na aula você não quer errar. Não, mas você tem que errar. Engraçado. Falei pra você que antes de começar aqui, tava falando que a gente jogou, eu e a Dani, um ranking ontem. No dia anterior, nós perdemos todas que nós jogamos. E eu lembro direitinho que na última, eu falei pra ela assim, Dani, vamos tentar só ficar dando curta agora, mesmo que a gente erre tudo, mas vamos caprichar nas curtas e tal. Beleza, um dia antes à noite. No outro dia a gente foi. E o que ela deu de curta lá, eu falei assim, Dani, era isso, ó, tá vendo? Foi o que eu te falei. E entrou tudo. Então, assim, é isso. Você não ter medo. Tava jogando um jogo que não valia nada à noite. Vamos aproveitar pra treinar, pôr curtinha, né? Fazer as coisas. Isso, quando então, não tá valendo. Claro, no dia da prova você não vai assim, vou errar. Mas é isso que você falou, né? Tem a hora de errar. Então, a hora de errar é a hora que você tá ali fazendo um simulado, você tá fazendo uma coisa que eu lembrei que foi importante também. Quando eu ia fazer os simulados, eu tentava mudar para acertar, para ver qual que era o meu método de fazer. Vamos supor. Achar a sua sequência de resolução matérias. De prova. E qual que era a sua? A minha eu sempre começava por matemática. Matemática, porque como eu gostava de exatas, eu fazia matemática, mas não fazia raciocínio lógico. Aí eu fazia matemática e ia para português. Porque era meio mais ou menos fraco, depois melhorou. Aí eu já estava mais confiante, porque a matemática me dava confiança. Aí eu falava, pô, tô indo bem. Vamos tomar um esfrega agora. Aí eu ia para português. Aí como você tá com a autoestima mais elevada e tal, às vezes você consegue pegar os errinhos e tal. Aí eu ia bem em português, comecei a ir bem. Aí depois eu segui a sequência normal. E, informática, cara, o que me fez ir bem, das 14 questões de informática, eu acertei 13. Ixi. E eu só fui bem, eu não ficava lendo tanto PDF, era a questão. Eu gerei a plataforma de questão, tudo aí de informática VUNESP ou parecida às bancas. E isso, né? Você tem que fazer questão da banca. Se você vai fazer prova pro Tribunal de Justiça, vai sabendo que é VUNESP. Não adianta você fazer FGV, vai ser outro tipo de questão, outro tipo de cobrança. Sempre que você tem abundância, isso aí vale para provas que você tem abundância de questões, né? Então essas bancas muito grandes, você tem muitas. Agora, por exemplo, em concurso municipal muda. Nossa, você esquece, vai pegar aí... No concurso municipal você não tem muitas provas, aí você tem que fazer o que tem de questão sobre o assunto, e aí bancas variadas. E sempre inventa moda, né? Questão municipal, cara. Municipal sempre tem, então é outro jogo. Eu até vou gravar um vídeo qualquer dia desse, eu já tinha feito um, mas como que você pode utilizar até a IA para... hoje em dia tem isso, para te ajudar em provas que você não tem muito parâmetro, material, né? Porque você não tem muitas dá uma base de dados, você não tem nada ela. Da banca, as bancas com os nomes mais aleatórios e Fez tal. 2 provas na vida, a banca. Isso, e às vezes é aquelas provas que o cara leva a prova embora, né? Que aí não libera o PDF, aí não acha a prova, enfim, tá aí é outro jogo. Bom, estamos caminhando pro final aqui. E aí você falou já um pouco da sua rotina, né? Que você estudava ali mais ou menos de 2 a 3 horas por dia. E se você tivesse que dar um conselho para alguém que está começando agora, o cara igual seu primo lá ou alguém que está começando agora, o que você falaria, independente do concurso? Qual seria o conselho que você daria para essa pessoa que vai começar a estudar para concurso público? O que eu falaria? Eu falaria para a pessoa, se tiver alguém próximo que já passou e puder dar uma dica, né? Que escutar
absorver o máximo que puder e não desistir. Você fazer o mínimo que você puder, sempre, todo dia, mas se não for todo dia, tipo, faz segunda a sábado, para no domingo, fica com sua família e volta na segunda. Não se cobrar demais, porque você vai meter o pé pelas mãos, não vai dar certo. E você pensar que você vai estudar até passar. Tipo, você vai estudar sem previsão. Não entra desesperado. Não entra, tipo, eu preciso entrar em 3 meses. Ou 6 meses. Vai para passar. Tipo, ó, eu vou passar no concurso tribunal. Tem todo ano? É o melhor, né? Porque o tribunal tem todo ano. Ah, sai de 2 em 2 anos. Não passei nesse? Cara, continua estudando. Vai pegando os outros no meio do caminho, porque daqui 2 anos vai ter de novo. E você vai estar muito mais preparado. Então vai estudando até você passar, não desiste não. Vai ter baixa, vai ter alta. Só que o caminho é esse, não pode parar. É o que eu falaria. Já quero então, aproveitando, né, já que você tem essa quantidade de aprovações aqui, eu não sei qual câmera que os meninos vão colocar. Ops. Essa aqui é a placa, né? A gente dá para os alunos aprovados lá, os nomeados. Então, a plaquinha Disciplina e Liberdade, que é uma frase, inclusive está na música do Legião Urbana, né? Mas eu já ouvi falar que não é com esse contexto que ele fala. Que é uma frase que para mim é muito forte, eu sempre repito, porque eu acredito que quanto mais disciplinado você é, mais liberdade você tem. Claro. Então, por exemplo, se você é disciplinado financeiramente, eu sempre dou esse exemplo, se você é um cara bem controlado, se um dia você gastar um pouco mais, você tem a liberdade de um dia fazer um pouco mais e gastar. Agora, se você está sempre no vermelho, você nunca vai ter essa possibilidade, né? Você sempre vai estar no vermelho. Então, vou te entregar aqui essa plaquinha para você, te parabenizar pelas aprovações em sequência, né? Porque é comum a pessoa, né, começa a passar e aí vai tendo resultado mais antigo, vai chegando, nomeação, e acabou que foram 5, 6? Quantos foram? Mais aí, né? Mais de 6 concursos, né? Então, só da PM foi 3? Da PM. Então, você nem fez a segunda fase, né? Fazia só a primeira. Ah, não fui por conta da... Porque não fazia sentido, né? Você não queria mesmo. Tinha pra São Paulo, sei lá. Tal. Então, bem mais de 6, então, verdade. Só da PM foi... Então, te parabenizar pela sua história. E aproveitar para parabenizar a Luciana também, já que eu a conheço e ela fez a diferença na sua história. Nossa, pô, se fosse eu por mim mesmo, nem Se sei. fosse por você, talvez nem teria, você nem teria essa confiança. Então, mais do que honrosa menção aqui para alguém que, pô, segurou o rojão para você poder estudar e confiou, e, enfim, isso aí. E para quem quem tá em relacionamento também, você falar que é muito importante, né? A parceira, ou se você é o parceiro e tá escutando, apoiar a sua esposa, que às vezes você vê muito, eu vi muito, né, durante a trajetória, o relatos, tinha pessoa que às vezes fala, tô estudando, mas meu marido ou minha esposa sabota, não acredita, ou fala muito comum, infelizmente, é mais comum. Isso aí é complicado, você tem alguém que dá valor. E é importante falar, você continua estudando, né? Continuo estudando. Faz um ano que eu estou estudando para auditor, que foi o objetivo final lá o objetivo inicial lá na Caixa Econômica. Que era o sonho, né? O cargo dos sonhos. E é isso, né? É entender qual que é o caminho, né? Se você tivesse pulado e ido direto para o cargo de fiscal... Se frustraria, talvez. São muito mais matérias, é um concurso que vai demorar muito mais, enfim. Aí se você passa num outro concurso, né? Que a galera chama de concurso escada, para mim eu nem acho que é escada. Eu acho que já é pilar, né? Tipo assim, não é que você subiu um pouquinho, você tô num pilar. Agora, e às vezes o pessoal não sabe, mas dentro do tribunal tem muita oportunidade. Cargo de chefia, sim, coordenador. Para quem não sabe, às vezes tem escrevente lá que ganha 20 mil reais como coordenador. Sim, e não só escrevente, mas em todos esses cargos de nível técnico, no INSS tem. No INSS tem também. Tem, hoje os caras têm meta de produtividade, tem cara tirando 25 pontos. Quem quer fazer carreira no tribunal, continua firme. E é igual você falou, às vezes se você mirar num concurso, o TJ mesmo, né? Eu não acreditava, eu só continuei estudando pro TJ porque eu já tinha passado no oficial e vi. Eu achava que o oficial era um pouco, na minha cabeça, mas não é. Ele era um pouco mais fácil do que o TJ. Muito parecido. Aí quando eu descobri que era muito parecido, né, fazendo, aí eu falei, cara, dá pra acontecer.
Porque se esse aqui deu, também então vai outro dar. pode dar, É isso. Então, te parabenizar, te colocar a plaquinha aí. Parabéns pela sua trajetória. Parabéns por tudo aí. E a gente está encerrando esse episódio do Brabocast. Se você gostou, você já sabe, você tem que curtir aqui, comentar esse vídeo, compartilhar, manda para alguém que é concurseiro, inclusive manda pro seu marido ou para sua esposa. Manda. Porque eu acho que esse aqui é Foca no final aqui também, pede para ele olhar um minuto tal, né? Se tiver o parceiro apoio, ali que às vezes não apoia tanto, ou que você vai iniciar, você já manda antes de iniciar para já estar preparado. Exato, e faz muita diferença. Faz mesmo. É isso, né, Lorena? É isso. Vamos pro beat? Partiu, não, vamos almoçar. Partiu almoçar. Não, beat faz tempo que eu não jogo, hein, mas voltaremos. Então é isso. Obrigada. Clica aqui, comenta. A gente se vê num próximo episódio. Um abraço e até mais.